Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vamos meditar hoje a respeito do convite para a eternidade com Deus. Um convite para a eternidade com Deus. Sim, porque há eternidade sem Deus. Há uma eternidade na presença dos demônios, há uma eternidade na presença do diabo, dos ímpios. Vamos falar hoje do convite que Jesus Cristo faz. Um convite para a eternidade com Deus. A humanidade só aceita o convite que Jesus faz por meio de outras pessoas na hora que lhe convém. O texto em Lucas, capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, vai mostrar de um acontecimento na vida de Jesus. Ele fora convidado para fazer um lanche na casa de um religioso, de um político, de um fariseu. E enquanto estava à mesa, um dos convidados fala para Jesus, no versículo 15, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Este homem lança essa ideia. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Representa a classe de pessoas religiosas, conhecem assuntos religiosos, mas nunca entregaram a sua vida a Jesus Cristo. A impressão que temos é que este homem falava para Jesus, olha, não toque no assunto, eu já tenho minha religião. Eu já tenho a minha crença. Então Jesus entra na história. Jesus agora aproveita a palavra daquele homem e faz o seguinte desafio, conta a seguinte lição. Verso 16. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convidou a muitos. Em sua misericórdia e graça, nós vamos ver aqui quais são as ações de Deus em favor da humanidade que tanto o rejeita. Quais são as ações de Deus em favor da humanidade que tanto o rejeita? Uma das ações de Deus, acabamos de ler aqui. Jesus conta a lição, a história de alguém que deu um grande banquete. Aqui está o Evangelho. Este grande banquete oferecido por Deus para todas as pessoas foi preparado antes da fundação do mundo. Acompanhe na carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Este banquete está preparado para cada um de nós antes da fundação do mundo. Deus planejou o bem-estar espiritual, o bem-estar eterno para cada pessoa que deposita sua fé em Jesus Cristo. Jesus fala para aquele convidado, eis que um homem deu um grande banquete. Esse banquete não precisa ser pago por nós, alguém pagou. Este banquete para nós é de graça, mas alguém pagou. Este alguém foi Jesus Cristo. Recentemente estudamos sobre o tema central do Evangelho. Falamos sobre a vida de Jesus, o seu sepultamento, a sua morte e a sua ressurreição. Pois bem, este Jesus pagou o preço do nosso pecado. E quando Jesus fala para aquele convidado, certo homem deu um grande banquete, está falando em abundância, está falando num banquete para o qual, falei agora há pouco, não precisamos pagar.
deu um grande banquete. Jesus quer que cada pessoa participe desse grande banquete, um convite para a eternidade com Deus. Veja comigo o versículo 17. A hora da ceia convidou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Prestemos atenção no final do versículo 16. Convidou a muitos. O versículo 17, ele envia os servos para convidar mais pessoas. Este convite que Deus faz para a humanidade não é novo. Nos tempos antigos, nós vamos encontrar Noé, o servo de Deus, pregando arrependimento. Deus convidando as pessoas para ter uma vida nova com ele. Noé fez isto. Os patriarcas fizeram, os profetas fizeram. Quando lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Quais maneiras? Sonhos, visões, profetas, juízes. Tantas maneiras Deus avisou o povo, falou ao povo. E nesses últimos dias escreveu a carta aos Hebreus. Nesses últimos dias falou através do Filho, Jesus Cristo. O convite de Deus para este banquete com Ele não é novo. A humanidade está desprezando, está rejeitando. Tudo está preparado, diz o texto, vinde, porque tudo já está preparado. Tudo é completo, tudo é simples, tudo está preparado. O aperfeiçoamento da obra de Jesus Cristo, não falta nada. O que falta para eu completar que Jesus Cristo fez? Nada. Ele completou tudo. Basta tão somente você e eu crermos no que Jesus fez. Tendo Jesus como mediador dos homens, cada um pode aproximar-se de Deus com toda confiança. Este é o convite para a eternidade com Deus. Aproveite a salvação que é oferecida na pessoa de Jesus Cristo. A palavra vinde é dirigida a todos sem distinção. Lembro-me do texto em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. O peso da alma, seja qual for a aflição, Jesus fala, eu vou aliviar você. Isaías, no seu livro, capítulo 55, versículo 1, fala o seguinte: vinde todos que estão com fome, com sede, consigam tudo isso sem pagar nada. Jesus oferece também descanso aos inseguros. Em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é segurança. Uma vez que você atende o convite de Jesus Cristo, vir a Ele pela fé, Jesus, entrega ao Senhor a minha vida. Eu quero participar deste banquete com o Senhor na eternidade. E quando você faz essa oração, Jesus fala para você, de modo nenhum vou lançar você fora. Você é bem acolhido. Um convite de Deus para a eternidade. Deus deu um grande banquete. Basta apenas você crer, usufruir das bênçãos da salvação. Jesus Cristo oferece um convite para todas as pessoas. Perceba comigo os próximos versículos do texto em Lucas 14.
Vamos ler o versículo 18 e também o versículo 19. Ouça. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, isto é, unanimemente. Disse o primeiro: comprei um campo, comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro que fora convidado respondeu: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O terceiro, verso 20. Casei-me e por isso não posso ir. Percebemos aqui a escuta de Deus, a rejeição ao banquete. Deus deu o banquete. O homem não vai pagar nada por isto. Deus convida para o banquete. Esse banquete é acessível a todos. Todavia, encontramos nesses versículos também a escuta de Deus, a rejeição ao banquete. O homem tem um comportamento muito estranho. É natural nosso. São as chamadas desculpas sociais. Num contexto social, as desculpas para algumas pessoas são mentiras aceitáveis. São contadas por educação para evitar ferir os sentimentos do outro. Então, para elas, são mentiras aceitáveis, as desculpas sociais. Quando alguém convida o outro para fazer um lanche do outro lado da cidade, é muito longe, vou chegar tarde em casa, de volta. Então, mas eu também não gosto do tempero, daquela culinária. As pessoas então vão inventar uma desculpa para não ir, uma desculpa social. O que elas chamam de mentira aceitável. Não posso, não tem quem cuide do cachorro, não tem quem cuide não sei do que. Aí começa a inventar as desculpas para não ir. Mentiras aceitáveis. Quando Jesus convida as pessoas para um banquete, Deus escuta silenciosamente a rejeição. Os empregados saíram convidar a população. O banquete está preparado, tudo está pronto, venham. Eles apresentam as suas desculpas. Nós não vamos. Por isto e mais aquilo. As desculpas revelam nossas prioridades. As desculpas revelam nossas prioridades. Certa vez Jesus falou para um jovem empreendedor. O pensamento dele, o planejamento dele estava tão somente no terreno. E Jesus falou para ele: rapaz, você é louco em pensar desta forma. Hoje à noite vão pedir a tua alma. Isto é, você vai morrer hoje à noite. O que você preparou vai ficar tudo aqui. Jesus lança o convite para as pessoas, mas muitas pessoas estão mais atentas ao presente, ao momentâneo, do que ao eterno. Jesus conta esta parábola, esta lição, para falar do comportamento arrogante de Israel.
Jesus fala essa parábola para aquele povo que rejeitou o Messias. João capítulo 1, versículo 11 escreveu: os seus não o receberam. Jesus conta essa história para chamar a atenção de Israel. A arrogância. Deus, Jeová, preparou um banquete, mas Israel desprezou. Os profetas foram convidando, as pessoas foram chamando arrependimento, mas Israel desprezou. A mesma mensagem hoje, o mesmo comportamento hoje. Jesus está chamando as pessoas. Não despreze o Messias. Vejamos então que Deus, na sua misericórdia, oferece um banquete para a humanidade, um presente, um convite para esse banquete, passar a eternidade com Deus. Também nos dias atuais, a escuta silenciosa às desculpas da sociedade. Voltemos para o texto, capítulo 14 de Lucas, versículo 21, também versículo 22. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos, paralíticos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há muito lugar. Jesus mostra para aquele que estava ao seu lado e mostra para todos nós que o espaço inimaginável para o grande banquete. Há um espaço inimaginável para o grande banquete. Há lugar para todos no céu. Deus ama grandemente cada pessoa. As pessoas foram convidadas a aceitar um convite. Foram convidadas. Versículo 21. Sai depressa para as ruas, todos os cantos da cidade, e convide a todos. Não importa a condição, não importa a situação, Jesus fala: eu quero que todos venham. Não importam suas deficiências, suas limitações. Jesus quer que você participe deste banquete com Ele, na eternidade e por toda a eternidade. Jesus certa vez falou sobre esta casa, esta morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muito espaço, tem lugar para todos. Morar num lugar desse por toda a eternidade sem pagar nada é um privilégio, é graça de Deus. Como chegar a este céu se não for por Jesus Cristo? Nesse texto, versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Força-os a entrar. Em outras palavras, usem todos os meios, todos os recursos para que mais pessoas conheçam esta provisão. Se Israel falhou, a Igreja de Jesus não pode falhar no comunicado deste convite. A Igreja de Jesus não pode falhar, anunciando este banquete no céu,
preparado para todos nós, através de literatura cristãs, através de rádios, pregações em praças públicas, pregações nos presídios, nos hospitais. A Igreja de Jesus está indo em todos os cantos, pregando o evangelho do arrependimento. É o que Jesus manda aqui. Porque há espaço. Fala-nos aqui que o servo saiu convidando e fala o seguinte: e ainda há lugar. Tem lugar para você no céu. Tem espaço no livro da vida para Cristo colocar o teu nome. Há lugar para você no céu. O chamado de Deus é constante. A cada momento Deus está chamando pessoas para este banquete celestial. A cada momento Deus está chamando pessoas e muitas delas não estão preparadas para este chamado. Estão indo para o inferno. Há um cântico: quando você fizer chamada, lá estarei. Quando Deus chamar você, precisa estar preparado para entrar neste banquete. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2: Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Vai esperar o quê? Qual desculpa social você vai apresentar a Deus hoje? Qual desculpa social, segundo falei agora há pouco, segundo muitos, qual mentira aceitável, segundo muitos, vai apresentar a Deus? Deus sabe o que você passa. Deus sabe das suas necessidades, dos seus medos. Hoje é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2. No cantor cristão, o hino 233, a letra é a seguinte: Ó corações, considerai a voz de amor do vosso Deus. As vossas culpas, ó, chorai. Quereis perdão? Por que não já? Pois o amanhã, não sei se vem, também não sei o que trará. A vida é incerta, a vós também. Quereis perdão? Por que não já? Um convite para a eternidade com Deus. Jesus Cristo faz esse convite hoje de novo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele lave o seu coração, perdoe o seu pecado, para que Jesus Cristo escreva o seu nome no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 21. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixe Jesus escrever o teu nome hoje no livro da vida. Ele só vai fazer isso se você deixar. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Pessoas afastadas do Evangelho andaram com Jesus um tempo, participaram das atividades em sua igreja local e hoje estão no caminho largo. Jesus está fazendo o convite para você também. Venha para participar deste banquete. Volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus porque a chamada é coletiva, mas também a chamada é individual. A cada momento Deus chama pessoas para a eternidade. Como está a sua vida espiritual? Distante de Jesus Cristo? Distante da igreja local? Já misturou-se, lambuzou-se com o pecado? É hora de voltar. Por que não já? Quereis perdão? O tempo é agora. Eu vou orar por você. Santo Deus, ajude cada pessoa que ouviu o Evangelho neste momento
arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, Deus traga de volta aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão no caminho largo, que voltem para o caminho estreito enquanto há tempo. Use, Deus, todos os meios para que as pessoas compreendam o teu grande amor, teu grande perdão e aceitem o convite para participarem do grande banquete com o Senhor na eternidade. Agradecemos-te pelo perdão do nosso pecado. Agradecemos-te por Jesus, o nosso Salvador eterno, aquele que nos sustenta a cada momento. Oro, Deus, pelas pessoas aflitas, pelos corações desesperados, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas enlutadas. O Senhor é o Deus que enxuga também as suas lágrimas. É um Deus que acompanha passo a passo cada momento do nosso caminhar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.